Estamos aqui hoje num novo cenário, né? Já temos uma jabuticaba aqui atrás, com frutos. Já estamos vendo os primeiros frutos. Então foi só a gente chegar aqui e começar a aguar a jabuticaba, e a jabuticaba já tem dado fruto. Isso é um bom sinal para nós. Então que isso reflita no nosso meio e que haja muitos frutos no nosso meio, né? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Reino de Deus. O David falou semana passada sobre as inconveniências do Reino de Deus, falou sobre várias das inconveniências do Reino de Deus, e eu queria falar hoje sobre por que muitas delas são inconvenientes para nós. Então eu queria continuar essa ideia de inconveniências, de desafios para nós como cristãos, e entender um pouco mais por que muitas delas são inconvenientes para nós. E eu queria iniciar com um texto de Romanos 14. Abra comigo. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se a gente pudesse tirar a parte negativa do versículo, ficaria o seguinte: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, irmãos, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. E eu queria trazer alguns dados do Brasil para nós pensarmos um pouco de como tem sido a nossa influência como igreja brasileira, né? Presta atenção. No Brasil, em 2010, de acordo com o último censo do IBGE, nós éramos quase 89% de cristãos no Brasil. 65% católicos, 22%, alguma porcentagem de evangélicos. Então, a soma de cristãos no Brasil, a soma de pessoas que se identificam com a fé cristã é de quase 90%. Porém, alguns outros dados nos assustam no Brasil. Então, em 2017, nós tínhamos 43% de toda a riqueza do Brasil concentrada na mão de 10% de pessoas. Então, 10% das pessoas do Brasil detêm quase a metade de toda a renda no Brasil. Isso é uma injustiça muito grande. E em 2006, nós tínhamos 50 mil homicídios. E em 2016, 10 anos depois, nós passamos para 62 mil homicídios. Então, a concentração de renda só aumenta no país e no mundo. A taxa de homicídios só aumenta no país, não regride. Se regride em pontos muito específicos do país, mas de forma muito pequena ainda. Como um todo, a maldade só tem aumentado no país. A concentração de renda só tem aumentado. Cada vez mais os pobres, as pessoas necessitadas, estão ficando mais necessitadas. E se nós somos quase 90% de representantes desse reino de justiça, desse reino de paz e desse reino de alegria, por que a maldade só aumenta no nosso país? Essa é uma questão muito importante para pensarmos. Porque a maioria esmagadora do país é representante desse reino, são embaixadores desse reino de justiça, desse reino de equidade, desse reino de paz, de alegria, e a maldade só aumenta no país. Isso como diz o David, é uma conta que não fecha. Esses dados não poderiam ser reais. Então tem algo acontecendo no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, que tem nos distraído.
Então é sobre isso que a gente queria tratar um pouco mais hoje. Então, como a gente já viu, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é toda a esfera que Deus reina com seus valores. E esses valores correspondem ao seu caráter. Os valores de Deus correspondem ao caráter de Deus. Então, Deus é amor. Portanto, ele reina em todo o cosmos com amor. Isso não tem como tirar de Deus, isso faz parte da sua essência. Deus é justo. E ele reina sobre todo o cosmos com justiça. E a grande questão é que ele decidiu criar, dentro desse reino, ele decidiu criar um planeta chamado Terra e decidiu criar seres chamados humanos e decidiu livremente fazer com que esses humanos cooperem com ele, façam parte desse reino. Ele nos deu essa dádiva de fazer parte desse reino. E então o reino de Deus é isso. O reino de Deus é toda a esfera em que Deus reina com os valores que correspondem ao seu caráter. E o que é o reino dos homens? O reino dos homens é toda a esfera em que o diabo reina, com os seus valores que correspondem ao seu caráter. Então o reino dos homens não tem a ver com o planeta Terra. O reino dos homens não tem a ver com política, com música, com dias da semana. Não existe essa dicotomia na mente, na cosmovisão cristã bíblica. Reino de Deus é tudo onde Deus reina, e Deus reina inclusive no planeta Terra, né? O Salmo 24 diz que do Senhor é os céus e a terra e todos que nele há. Então o diabo não tem nada. O diabo, ele foi um opositor de Deus que levantou, que conseguiu arrastar alguns dos anjos com ele e conseguiu arrastar muitos seres humanos com ele. Então isso é o reino dos homens. O reino dos homens não tem a ver com o que não é, entre aspas, espiritual. O reino dos homens tem a ver com os valores de Satanás, que não correspondem aos valores de Deus. Então são dois reinos, entre aspas, opostos. Existe o reino de Deus e existe um ser criado por Deus que livremente se rebelou contra ele e que tem muitos seguidores. Isso é o reino dos homens. Então toda a esfera em que reina a injustiça, em que reina o terror, em que reina a desigualdade, em que reina a fome, tudo isso não faz parte do reino de Deus. E esse é o grande paradoxo que nós vivemos como nação. Nós vivemos num reino, numa nação onde 62 mil pessoas morrem por ano assassinadas, sendo que 90% das pessoas que compõem essa nação são representantes do reino de Deus. Então, isso é um paradoxo muito grande, muito difícil de entender para nós. E é isso que a gente precisa entender e para a gente mudar essa realidade na nossa nação, no nosso meio, na nossa casa, começando da nossa casa, para expandir para a nossa igreja, e expandindo para a nossa igreja, a gente vai conseguir alcançar a nação. Então, isso é reino de Deus, isso são reino dos homens. E eu queria que a gente abrisse agora em Colossenses, capítulo 3, onde Paulo vai tratar de como deve ser a nossa conduta como representante desse reino. Como deve ser a nossa conduta como embaixadores, né? Como aqueles que estão na terra, mas que trazem valores de um outro reino. Aqueles que estão na terra, mas que representam valores de um outro lugar. Não só um lugar geográfico, mas de outros valores. Colossenses capítulo 3, Paulo diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, aquilo que deve ocupar nossa mente, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, muitas pessoas leem até esse versículo e tiram a conclusão equivocada de que reino de Deus tem a ver com um lugar que está além dessa terra, um lugar para além desse mundo,
E tudo isso aqui é reino dos homens. Por isso que as pessoas não se envolvem com a política, não se envolvem com a cultura da nossa nação, né? Mas se a gente continuar, a gente vai ver o que Paulo está falando. Então vamos continuar. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, o que nós devemos mortificar? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Do que nós temos que despojar? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes do vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, então, como eu disse, o reino de Deus tem a ver com tudo que tem a ver com os valores de Deus. Então, essa divisão que Paulo fala, pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra, não tem a ver com a gente se desconectar desse mundo e viver com a cabeça numa outra realidade. O que Paulo está dizendo é, nós temos que despir daqueles valores que são da terra, daqueles valores que se originaram da terra, daqueles valores que não têm origem na mente de Deus, que são prostituição, impureza, avareza, concupiscência. Então, a ideia que Paulo e outros textos da Bíblia nos trazem é que nós devemos viver aqui na terra, atuar aqui na terra, trabalhar aqui na terra, acordar, produzir cultura aqui na terra com os valores que não são da terra, que não se originaram aqui na terra, que são eternos, que vieram da essência de Deus, que emanam da essência de Deus. Então essa é a ideia de sermos cristãos. Não é a gente se fechar dentro de um meio eclesiástico e criar uma cultura paralela. Não. Nós temos que estar dentro da cultura, mas não ser influenciado por aquilo que não vem de Deus, mas levar os valores que são de Deus para essa cultura. E a questão é, para fazer isso, a gente precisa estar conectados na videira. Muitas pessoas, é muito comum hoje, tem um movimento chamado desigrejado, que muitas pessoas têm uma mentalidade genuína, porém, muitos deles são imaturos e estão querendo viver essa realidade sem estar conectados na videira e acabam sendo influenciados por valores deste mundo. Então, são pessoas que a gente já não consegue distinguir se são cristãos ou não, porque os valores que ela apresenta com a sua vida são desconhecidos pela Escritura, são desconhecidos pelo caráter de Deus. E existe um outro grupo, um outro extremo de pessoas que entenderam errado a mensagem da Escritura e têm se fechado. Têm se fechado, vivem na igreja 5, 6 vezes na semana, não fazem parte da cultura da nossa nação, do nosso mundo, e acabam perdendo a oportunidade de expressar Cristo para muitas pessoas, né? Então, elas não levam o evangelho, elas retêm o evangelho através da vida delas. Então, essa divisão é muito perigosa. Então, nós como discípulos de Jesus, nós como embaixadores do reino, nós precisamos estar no mundo, mas com valores que não são desse mundo. Nós temos que fazer parte da cultura, mas trazendo valores que vão influenciar essa cultura e não sermos influenciados por ela. Esse meio termo, isso é o reino de Deus. Isso é o nosso papel como cidadãos do alto. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz para a gente não amar o mundo, né? João fala muito isso, não ameis o mundo. E João deixa claro também, não ameis as coisas que são do mundo, a concupiscência, a idolatria, todos esses valores que não pertencem ao reino de Deus. E o reino de Deus não tem a ver com apenas religião. O reino de Deus não tem a ver apenas com culto, com clero, com música gospel. Não, o reino de Deus inclui toda a terra.
Não é à toa que Melquisedeque, na época de Abraão, já era sacerdote do Deus Altíssimo. E mesmo ainda não havendo um Estado de Israel teocrático, mesmo ainda não havendo uma ordem dada pela lei ao povo, Deus já tinha um sacerdote, Melquisedeque, lá na cidade de Jerusalém, que ainda nem era habitada pelo povo de Deus, era habitada por pessoas, entre aspas, ímpias, pessoas que não conheciam esse Deus. Mas Deus já tinha um rei lá, um sacerdote, que é Melquisedeque, e Abraão, inclusive, dizima na vida dele. E a gente, se olhar também para os reis magos, a gente percebe que o reino de Deus extrapola o meio religioso. Nós vemos, quando Jesus nasce, reis magos que vieram provavelmente da Síria e que estavam conectados com Deus, ouviram de alguma forma, Deus se revela de várias formas, que o rei iria nascer. E quando Herodes pergunta os sacerdotes ficam batendo cabeça. Eles têm eles sabem muito da Bíblia, mas eles não estavam numa conexão completa com Deus. Então nós vemos pessoas que não são do meio eclesiástico tendo revelações que aquelas pessoas que são do meio eclesiástico não tinham. Então Deus, ele não está preso, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não está preso às nossas denominações. Deus é Deus de todas as pessoas. E ele usa quem ele quer. Ele chama Ciro um rei ímpio de meu servo, porque em algum momento Ciro estava fazendo aquilo que Deus desejava fazer em todo o contexto histórico que ele estava vivendo. Então Deus é o Deus de todas as pessoas. Isso é muito assustador para muitos de nós. Mas esse é o nosso Deus. Ele não está preso a nossas tendas religiosas. Deus é Deus de tudo e de todos. E C.S. Lewis fala algo muito interessante sobre o reino de Deus. Ele fala que a história do reino de Deus é narrada no Evangelho da seguinte forma: o rei verdadeiro desembarcou neste mundo disfarçado e convida todos os seus seguidores a uma grande sabotagem. Essa é a realidade do reino. Deus criou todas as coisas, Deus já era, antes de toda a criação, na verdade, e ele decide criar os anjos, decide criar um planeta, e alguns desses anjos, o primeiro deles, né, Satanás, o opositor, que significa opositor, se rebela contra Deus e leva alguns desses anjos com ele, e esse anjo caído começa a criar um reino paralelo, um reino falso. E muitas pessoas se enredam com esse reino também. E a mensagem do evangelho é exatamente essa: o verdadeiro rei desce nessa terra disfarçado, contrário a toda a expectativa daquelas pessoas, daquela cultura, porque eles esperavam um rei político, um rei como Saul, um rei forte, que colocaria Roma nos seus devidos lugares. Mas o rei verdadeiro vem num jumentinho, nasce numa manjedoura, vem de forma totalmente contrária a tudo que eles esperavam, a tudo que a religião esperava. E ele sorrateiramente começa a juntar discípulos de forma bem pelos cantos, de forma bem mineira, junta 12 pessoas e começa a criar uma grande sabotagem, inaugura de forma terrena, né, de forma... O reino de Deus já tinha sido inaugurado, mas talvez uma reinauguração, a gente pode dizer. Jesus inaugura o reino de Deus na terra e começa a levantar pessoas para sabotar esse outro reino opositor. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o reino de Deus, a vida, é uma batalha. Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra de uma batalha. A vida é uma guerra de uma batalha apenas. Deus, ele tem várias batalhas ao longo das épocas. Em várias épocas ele precisa enfrentar Satanás de uma forma diferente, né? Quando Jesus nasceu, Herodes quis matar Jesus. Lá em Moisés, o rei quis matar os filhos também, né? Obrigou as parteiras a matarem as crianças. Então Deus tem várias batalhas. Mas da nossa perspectiva humana, a nossa vida é uma guerra de apenas uma batalha. Porque nós só temos uma vida. Nós não reencarnamos para viver várias batalhas. Nós temos apenas uma vida. E quando a gente passa a enxergar a nossa vida como uma guerra,
Isso tem que mudar a nossa mentalidade, isso tem que fazer com que a gente passe por uma metanoia, né? Como Paulo fala em Romanos 12. É uma mudança de mentalidade. E a palavra ali é arrependimento. Arrepender é metanoia, né? Meta, além. Noia, mente. Então, arrepender é pensar em algo que está para além da nossa mente. É mudar a nossa forma de enxergar todas as coisas. Então, enxergar a vida como uma guerra é uma forma de mudar a nossa mentalidade e mudar a forma como a gente vai acordar amanhã na segunda-feira. Isso tem que mudar a nossa vida. E 2 Timóteo fala um pouco disso. Abra comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Olha o que Paulo fala. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado, né, ou ninguém que milita, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, irmãos, Paulo usa essa linguagem com Timóteo. Timóteo, combate comigo como um bom soldado de Cristo. Luta essa vida comigo como um bom soldado. Por quê? Porque nenhum soldado em batalha, ele se embaraça com as coisas dessa vida, com a ordem desse reino caído. Por quê? Porque ele está a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E a vida cristã é exatamente isso. Nós somos chamados para sermos soldados desse rei Jesus que veio disfarçado e que durante essa nossa vida, que é apenas uma batalha, muito curta por sinal, que pode durar 5 anos, pode durar 15, pode durar 50 ou 90. Mas isso, comparado com a eternidade, isso é muito pequeno. Então a nossa vida é apenas uma batalha. E nós temos que estar vigilantes apenas por esse período. Porque depois que o rei voltar, ele vai reunir os seus soldados e nós não vamos precisar mais de ter toda essa tensão, de lutar contra o pecado, de tentar restaurar a terra. Tudo já vai ser restaurado por ele, já vai ser um reino de plenitude. Então a nossa vida é apenas uma batalha. E nós precisamos, como bons soldados de Cristo, estar focados na nossa missão, que é cooperar com esse rei, com esse comandante, com esse general, na redenção daquilo que é dele, que ele ofereceu a nós para sermos participantes com ele. E essa missão que ele nos dá está intimamente relacionada com o seu caráter, né? Deus é justiça e a gente precisa restaurar a justiça na terra. Deus é paz, ele é o príncipe da paz e nós precisamos restaurar a paz na terra. Então nós temos uma grande missão no nosso país. Nós temos um trabalho muito árduo no nosso país. De acordo com os números que a gente viu, as coisas não estão indo bem. Mesmo existindo 90% de representantes desse reino de paz. E a gente não pode se distrair. Imagina um soldado em guerra. Imagina um soldado numa batalha. Tiros por todo lado, bombas explodindo, amigos seus morrendo, e o soldado distraído. E o soldado desconectado com aquilo que ele tem que fazer. Olha, a gente precisa alcançar aquele alvo, porque aquele alvo é o que está nos alvejando, e que depois que a gente neutralizar aquele alvo, a gente vai ter mais espaço para a gente alcançar aquele outro grupo de batalha, para a gente derrubar aquele exército, para a gente alcançar aquele fim que o nosso comandante nos desejou. Agora, imagina um soldado em batalha se distraindo. Nossa, que planta bonita. E aí vai, toma um tiro nas costas. Ou o seu amigo soldado, que ele está cobrindo ele, toma um tiro, morre. Então o soldado ele não pode se distrair. E assim é a nossa vida. Nós estamos numa guerra. Pessoas agora, nesse momento, estão morrendo sem conhecer Cristo. Em grande medida por negligência nossa, como igreja, como evangelistas, como apóstolos. E pessoas agora estão em locais que não deveriam estar, porque não conhecem a verdade. E muitos de nós estamos distraídos, às vezes. Às vezes nós estamos com um projeto de vida muito florido, que o reino dos homens nos vendeu, e não o reino de Deus. Essa é a grande questão.
O reino dos homens, ele vem de narrativas muito atrativas. Por quê? Porque quem comanda o reino dos homens é o próprio Satanás. E ele sabe aquilo que nos agrada. Ele sabe aquilo que nos atrai. Ele sabe como é a nossa natureza caída e ele sabe aquilo que pode nos distrair da batalha. Mas um bom soldado de Cristo, ele precisa estar concentrado na missão que ele recebeu do seu comandante. E ele não pode se distrair um segundo sequer, porque isso pode ser fatal para ele. Isso pode acabar com a vida dele, isso pode acabar com a vida de irmãos de caminhada, e isso é muito perigoso para nós. E Paulo usa essa mesma linguagem quando ele diz, nós somos embaixadores de Cristo, segundo Coríntios 5:20, nós somos embaixadores de Cristo, e a nossa missão é cooperar com Deus na redenção de todas as coisas. Essa é a nossa missão como cristãos. E só que tudo isso que a gente faz, existe essa resistência, existe essa oposição do opositor, com O maiúsculo, né, que é Satanás. Então, tudo que a gente faz na vida é difícil exatamente por isso, porque existe essa resistência. Existe esse opositor que não quer que a gente avance. Existe esse opositor que não quer, e avançar não quer dizer só com avanço numérico, com avanço geográfico, mas ele não quer que nós sejamos transformados à imagem de Cristo, diariamente. Então, por isso, ele vai nos dando coisas, ele vai nos dando opções, ele vai nos dando possibilidades para que a gente se distraia na batalha. E aí, no momento oportuno, ele nos apunhala pelas costas. E ele acaba com as nossas vidas, porque essa é a missão dele. Pedro diz isso, né? Que Satanás é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Então, ele está ao nosso derredor. Ele nos odeia com todas as forças dele. E ele quer nos destruir com todas as forças dele. E a grande questão é, onde está a nossa mente? Em que nós estamos pensando? Nós estamos pensando nas coisas do alto ou nós estamos pensando nas coisas dessa terra? O que está ocupando a nossa mente? O que ocupa o nosso coração? O que ocupa as nossas motivações? E o reino dos homens nos vende algumas narrativas. Você vive para ser feliz. Você vive para curtir a vida. Você vive para ser um sucesso. Inclusive, isso tem sido a narrativa de muitos líderes cristãos. Mas nós não vivemos para ser felizes, irmãos. Nós não vivemos para curtir a vida e nós não vivemos para ser um sucesso. Nós vivemos para a glória dele. Essa é a nossa grande missão. Glorificar o nome dele. Através da nossa vida, trabalhando, cultivando a terra, cuidando das nossas famílias, cuidando da igreja de Cristo. Essa é a nossa missão. Isso quer dizer que a gente vai viver triste, que a gente não vai curtir a vida, que a gente não vai ser um sucesso? Não. A grande questão é o conceito de felicidade, de sucesso e de curtir a vida é que nós abraçamos os conceitos que o reino dos homens nos traz. Então, ser feliz para o reino dos homens é ter muito dinheiro, é ter possibilidade de não trabalhar sábado e domingo para fazer churrasco o dia inteiro na piscina e viajar sempre que a gente quiser, 2 vezes no ano, de preferência para fora. Isso é o conceito de sucesso para o reino dos homens. Mas o conceito de ser feliz, de curtir a vida e de ser um sucesso para o reino de Deus é totalmente diferente. Porque se esse for o conceito correto, os apóstolos foram os mais infelizes dos homens. Sofreram, passaram fome, nudez, naufrágios, açoites, passaram fome muitas vezes, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, nasceu numa manjedoura, morreu como alguém que era visto como um amaldiçoado na sua época, na sua cultura, porque a crucificação era para criminosos, e a Bíblia diz isso, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas Paulo nos explica, ele se tornou maldito para nos livrar, para nos resgatar. Então, o conceito de sucesso que a gente abraça está totalmente equivocado. Então, ser um sucesso nas Escrituras significa a gente conseguir fazer parte desse reino, aceitar a mensagem da graça, e a partir disso nos conhecer cada dia mais, para que a gente saiba o que a gente tem que fazer na terra, a gente saiba o que ele nos pediu para fazer. E isso muitas vezes envolve
passar dificuldade, passar necessidades, passar privações. E quando a gente chegar no final da nossa vida, todo machucado, a gente foi um sucesso. Porque Jesus foi um sucesso, mesmo morrendo como um maldito. Jesus curtiu a vida e Jesus foi feliz. Porque felicidade para a gente tem a ver com fazer a vontade daquele que nos alistou para essa guerra. E não satisfazer os nossos desejos. Porque nós somos seres caídos e os nossos desejos, quase 100% das vezes, não condizem com valores do reino de Deus. Então, cuidado com a narrativa que você abraça sobre o que é ser feliz, o que é curtir a vida e o que é ser um sucesso. Cuidado. A gente pode estar abraçando narrativa do reino dos homens. E isso não significa que a gente tem também que viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, andando pelas ruas, vivendo só de restos de comida e pregando o evangelho o dia inteiro. Não, isso não significa isso. Em algum momento a gente precisa de distração, a gente precisa de lazer, a gente precisa de renovação, porque nós somos seres humanos e nós temos necessidades fisiológicas, psicológicas, e tudo isso está dentro do pacote, do que é ser feliz para a glória de Deus. Ser feliz para a glória de Deus, em algum momento, vai ser fazer um churrasco aqui na casa. Mas tudo isso dentro dos limites que a Bíblia nos diz, dentro dos limites de contentamento, dentro dos limites de simplicidade, dentro daquilo que é bom, que é justo, que é belo. Tudo isso tem que estar envolvido. Mas ser feliz não significa ter uma vida de excessos, em momento nenhum. E inverter essa ordem, irmãos, muda tudo. Inverter essa ordem muda tudo, porque aquilo que nos faz feliz nem sempre é aquilo que é justo. Aquilo que nos faz feliz nem sempre é aquilo que é belo, porque nós somos seres caídos. Nós somos seres que sofrem as consequências da queda até hoje. Curtir a vida não significa ter uma aposentadoria gorda para poder viajar 5 vezes no ano. Isso não significa curtir a vida para o reino de Deus. E ser sucesso para o reino de Deus não significa ganhar, viver com muito, satisfazer desejos fúteis. Mas, como a Bíblia nos ensina, ser sucesso é conseguir dar, perder, morrer, negar a si mesmo, viver em contentamento e em simplicidade. Isso é ser um sucesso. Então, no reino dos homens, quem acumula mais foi um sucesso. No reino de Deus, quem vive com menos é um sucesso. Conseguiu chegar no final da sua vida sendo um sucesso. Isso é ser um sucesso para o reino de Deus. Então está tudo invertido. O que o reino dos homens chama de sucesso, na verdade, é o fundo do poço para o reino de Deus. Então aquelas pessoas que são referência na mídia de sucesso, sabe aquelas pessoas que só andam de terno, têm um carro muito bom, que, como eles dizem, né, tem liberdade financeira. Esse é o novo termo para a avareza, né? Liberdade financeira. Essas pessoas estão no fundo do poço, porque a ordem do reino é exatamente o contrário, é não acumular tesouro na terra, é dar, é perder, é morrer a cada dia mais. E eu queria citar 3 valores que estão em oposição ao reino de Deus, que são valores que o reino dos homens conseguiu deturpar, Satanás conseguiu deturpar, e de uma maneira muito atraente, e de uma maneira falaciosa, porque a falácia é diferente da mentira, porque a falácia tem elementos de verdade. Às vezes uma verdade ela é composta de várias porções, e a mentira é a oposição de tudo isso, mas a falácia ela é uma mescla, verdade num ponto, mentira no outro, verdade num sentido, mentira no outro. Isso é uma falácia. E Satanás é o mestre das falácias. Satanás é o mestre da mentira, é o pai da mentira, então ele sabe enganar de forma muito atrativa. E primeiro valor que eu queria trazer é sobre dinheiro. Olha o que diz Aristóteles. Não é fácil a um homem liberal ser rico, pois ele não é inclinado nem a tomar, nem a conservar, mas a dar. E não estima a riqueza por si mesmo.
e sim como um instrumento da sua liberalidade. Agora veja o que disse um coaching cristão. Você não pode ganhar a média. Você tem que ganhar o extraordinário. Deus não quer você pagando contas. Ele quer você rico e abundante. Se você tem potencial para isso, saúde, inteligência, mas não faz, você está em pecado. Esse é o Roberto Navarro, um coaching cristão. E eu inverti de propósito, porque, como eu disse, o reino de Deus não tem a ver com o meio eclesiástico. Então, aqui, quem está representando o reino de Deus é Aristóteles, infelizmente. Isso é uma derrota para nós. Mas Aristóteles, nesse sentido, conseguiu entender muito melhor o que é o reino de Deus, quais são os valores do reino de Deus, do que um coaching cristão. É totalmente o inverso, irmãos. É totalmente o inverso. Ele não fica só na você pode ser rico. Ele diz, você deve ser rico. Se você não for rico, você está em pecado, tendo potencial para isso. Né? A grande questão é quantos têm potencial para isso. O segundo valor que eu queria trazer é sobre justiça. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 19, 17. Quem trata bem o pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. E Jesus fala, vendam o que tem e deem esmolas. Então a Bíblia ela é muito preocupada com os mais necessitados. E certa vez eu conversando com um empresário cristão, ele estava me explicando a lógica do mercado. E ele estava falando, olha, Bruno, a lógica do mercado é o seguinte, se eu tenho 10 produtos, os primeiros produtos eu posso vender pelo preço, vamos colocar assim, o preço de mercado. Mas à medida que esses produtos vão acabando, se eu tenho só 2 produtos, eu vou ter mais pessoas desejando esses 2 produtos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o preço desses últimos produtos, porque eu vou selecionar entre as várias pessoas que têm disposição de pagar, aquelas que podem pagar mais. Então, essa é a lógica do mercado. E aí eu perguntei para ele, mas pensa comigo, se você aumenta o seu produto, e o produto dele não é um produto barato, não é uma garrafa, não é algo muito caro, se você aumenta o preço do seu produto, você não tira a possibilidade daqueles que não podem pagar de ter acesso a isso? E aí, a resposta dele foi basicamente, mas essa é a lógica do mercado. O mercado funciona assim. E eu fiquei pensando, mas o mercado funciona assim, mas como funciona no reino de Deus? Será que essa lógica do mercado é a mesma lógica do reino de Deus? Será que se a Bíblia nos traz tanta responsabilidade para cuidar daqueles que são os mais necessitados, será que a lógica não seria, inclusive, tentar de alguma forma ver aqueles que têm menos condições e tentar dar preferência para eles terem acesso a esse bem? Será que não seria isso a lógica do reino? Então eu percebo muitas pessoas com a mentalidade do reino dos homens, vivendo dentro do reino de Deus, vivendo com a capa religiosa do reino de Deus, vivendo no meio eclesiástico, expressando coisas que são do reino de Deus, mas que a vida, em muitas vezes, não correspondem a esses valores. E a último valor que eu queria trazer é sobre responsabilidade. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E o reino dos homens diz o seguinte, o governo é a luz do mundo. A responsabilidade com tudo é do governo. Então, se existem pessoas passando fome, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Isso é culpa do governo. Isso é culpa do PT que quebrou o Brasil e por isso que nós estamos nesse inferno que a gente vive no Brasil. Isso é culpa do PT, isso é culpa do Bolsonaro. É sempre o governo e não nós. A responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é sempre de terceiros. E isso é uma inversão muito grande, porque a luz do mundo somos nós. É claro que a gente
parte da nossa responsabilidade é exigir aquilo que compete ao governo. E muitas coisas competem ao governo de fato. A grande questão é se isso é uma justificativa para a nossa omissão. Isso é uma justificativa para a gente não ajudar aquelas pessoas que a gente pode ajudar. Conveniência. É o que o David falou. É o reino de conveniências. Culpar o PT, o Bolsonaro ou qualquer outro político é muito conveniente para nós. Porque isso nos isenta de responsabilidade. E fugir de responsabilidades é algo que a gente tem feito desde a queda. Depois da queda, Deus pergunta a Adão, por que você pecou? E ele fala, foi a mulher. E a mulher, ele pergunta, por que você pecou? E ela diz, foi a serpente. Então, passar a responsabilidade para frente é algo que a gente tem feito há muitos anos, há mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos, desde a criação. Então, a gente precisa começar a assumir responsabilidades, a pensar naquilo que é responsabilidade nossa, e não do governo, e não de terceiros, mas é nossa responsabilidade. Como cristãos, como representantes desse reino. Então, qual é o projeto de vida do reino dos homens? O projeto de vida do reino dos homens é estudar para ter um bom emprego, para ganhar bem, para poder viajar, ter uma casa grande, um carro de luxo e uma aposentadoria gorda. Esse é o projeto de vida do reino dos homens. Agora, qual é o projeto de vida? Qual é esse projeto mais macro que tem que reger a nossa vida? Nós temos que conhecer a Cristo, para conhecer a nós mesmos e saber o que a gente deve fazer para ajudar a Deus na restauração de todas as coisas, vivendo uma vida simples e equilibrada, sem correria e estresse desnecessários, para conseguir cumprir a nossa missão com saúde até o túmulo. Essa tem que ser a nossa. Esse é o nosso projeto de vida, irmãos. É isso que tem que nos motivar a acordar cada manhã. E a gente precisa revisitar quais são os valores que nós estamos representando aqui na Terra. Nós somos embaixadores de Cristo ou somos embaixadores de Satanás? Quais os valores estamos representando? Quando as pessoas olham a nossa vida, olham as nossas ações, o que elas leem? Quais são os valores que representam e que emanam das nossas atitudes? São os valores do reino de Deus ou são os valores do reino dos homens? E respondendo à pergunta, tentando responder a pergunta com uma possibilidade que eu acredito que seja a mais plausível, porque aumentam o número de representantes no reino de Deus, mas aumenta a maldade nas mesmas proporções no Brasil. Eu acredito porque nós somos muito envolvidos com os valores dos homens. E a gente é envolvido... Por que nós somos muito envolvidos com os valores dos homens? Por causa daquilo que nós nos alimentamos diariamente. Então, as pessoas não entendem por que elas não leem a Bíblia, por que elas não congregam, por que elas não oram, por que elas não ouvem boas músicas, por que elas não têm boas amizades, e não conseguem viver o reino de Deus. Mas é óbvio, se eu comer apenas porcaria, eu vou começar a ter problemas de saúde, minhas veias vão começar a entupir, eu vou começar a ter problemas de distúrbios, eu vou começar a sentir dores. Isso é inevitável. Aquilo que eu alimento reflete diretamente naquilo que eu sou. Então a pessoa só lê a revista Caras, a pessoa só vive no Instagram, no domingo ela só quer saber de brincadeira, de lazer. Ela só ouve o Wesley Safadão. Ela só tem amizades fúteis. E não entende por que ela fala palavrão, por que ela não consegue contribuir na comunidade onde ela faz parte, onde ela diz fazer parte, por que ela não consegue ser santa no seu namoro. Enfim, não tem como. Não tem como, é impossível. Ela vive 6 dias na semana, de segunda a sábado, se alimentando de porcarias. E no domingo ela ouve 1 hora e olhe lá de uma pregação, com a cabeça
no que ela vai fazer depois do culto, se ela foi ao culto, né? Se ela não deu preferência para outras coisas. E ela não consegue entender porque ela não consegue viver o reino de Deus. Mas é óbvio, ela alimenta 90% da sua semana de porcarias e quer ter um corpo saudável? Não tem jeito. O corpo nunca vai ser saudável. Então nós precisamos de mais Bíblia, ler mais Bíblias e ler menos revista de fofoca. E tem, inclusive, fuxico gospel. Isso é o cúmulo, irmãos. Existe um site de fofoca gospel. Não é só a Caras. Você não precisa só a Caras. E eu fui abrir a Caras, por curiosidade, ontem, para ver quais eram as manchetes. E as manchetes são tão fúteis, são tão... É difícil achar uma expressão. Reinaldo Gianecchini cortou a unha. Luana Piovani mostra a sua casa. Gente, são coisas tão irrelevantes para a existência humana que não acrescentam em nada na nossa vida e pelo contrário, não só não acrescentam em nada, mas destroem valores do reino de Deus na nossa vida. Então a pessoa ela fica lendo Caras e ela vai começando, nossa, então isso é ser bem-sucedido. Então eu preciso fazer botox porque essa pessoa tem botox e ela aparece na Caras. Isso é ser bem-sucedido? Uau! E aí, quando ela vai ler a Escritura, e ela vai lendo a Escritura e vai, olha, você precisa morrer, você precisa negar a si mesmo, você não pode acumular tesouros na terra, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. E aí, como ela está impregnada com os valores do reino dos homens, ela vai ter que relativizar isso aqui, porque isso não vai entrar nos valores que já está impregnado no coração dela. Não vai entrar. E por isso a gente tem tantas heresias, tantos absurdos dentro da igreja. Porque as pessoas estão se alimentando de porcarias e querem viver uma vida de excelência. Não dá, é impossível. É impossível você ler apenas a revista Caras e ter valores do reino de Deus. É impossível você deixar de orar para ficar só no Instagram. Tem muita coisa boa no Instagram. É possível usar ferramentas de forma para abençoar, inclusive, pessoas, abençoar o mundo. A questão eu acho que o reino dos homens ainda está prevalecendo. É muita futilidade. É muito selfie. É selfie demais, gente. Eu acho que a quantidade de selfies que nós temos no nosso telefone é um grande indicativo de quais os valores a gente está vivendo. É muita selfie. E não basta só a selfie. Os textos é muita futilidade. Não adianta a gente ficar só no lazer e não congregar e querer ter uma vida de santidade. Não tem jeito. Não tem jeito a gente só ouvir o Wesley Safadão e querer tirar algo bom. A maioria, gente, é só porcaria. São só valores que não condizem com a Escritura. A maioria das músicas, principalmente o sertanejo universitário, né, a nova, é só falando de cerveja, de mulher, de pegada, de traição, de balada. São só futilidades. São só coisas que não condizem com o reino de Deus. Não adianta a gente andar com pessoas fúteis, só andar com pessoas fúteis e querermos ter uma vida de santidade. Porque se a gente só anda com pessoas fúteis, com pessoas que não sabem por que existem, com pessoas que só manifestam obras da carne, não tem como se a gente não estiver conectado na videira, não tem como a gente influenciar ela. A grande questão é isso. Não quer dizer que você não possa ouvir uma música que não seja gospel. Porque tem muitas músicas gospels que são piores do que as músicas que muitos chamam de secular, né? Mas eu estou falando de boa música, não necessariamente gospel. Estou falando de músicas que trazem valores que condizem com o reino de Deus. Seja ela cantada por um cantor cristão ou por um Almir Sater. Não importa.
O que importa é que eles são criaturas de Deus e eles, em algum momento, em algum grau, revelam a glória de Deus, querendo ou não, porque Deus é o pai deles, é o criador deles. Pai, se eles quiserem ser adotados, né? Mas Deus é, no mínimo, o criador deles. Então, o que nós temos alimentado? Nós temos vivido a maior parte do tempo debaixo do reino de Deus ou debaixo do reino dos homens? Quais os valores nos influenciam mais? Os valores do reino de Deus ou os valores desse mundo? Dessa ordem caída, dessa ordem que precisa ser redimida por nós. Nós somos os representantes de Deus na Terra. E o reflexo disso, irmãos, eu pesquisei em 2 estudos, que um deles é do SPC, perguntaram às pessoas qual era o maior sonho delas. Qual é o seu maior sonho? E as respostas mais comuns foram viajar, ter casa e carro próprio. Esse é o sonho do brasileiro. Viajar, ter casa e carro próprio. Pensa nisso e pensa em toda a cultura brasileira. Pensa no que é ministrado nos outdoors, nessas revistas caras, nas músicas. Pensa em toda a cultura brasileira. Nas propagandas de cerveja. Pensa nas propagandas de cerveja. É isso que está sendo ministrado sobre nós 24 horas. E isso é o reflexo. Quando perguntam às pessoas qual é o maior sonho delas, o maior sonho delas não é ser discípulos de Jesus. Como, inclusive, foi há 70 anos atrás, 90 anos atrás. Compararam, eu vi recentemente, uma comparação de uma pesquisa de cristãos de 1930 e de cristãos do século 21. As respostas são opostas. Os cristãos da década de 30, qual é o seu maior sonho? Eu quero melhorar meu caráter. E os cristãos de hoje é viajar. Nos cristãos de 1930, qual é a sua maior vontade? Eu quero ter mais tempo com minha família. E os cristãos de hoje eu quero ter casa e carro. E, inclusive, para ter casa e carro, na maioria dos casos, envolve trabalhar mais e menos tempo com a família. Menos tempo para a igreja, menos tempo para a Bíblia, menos tempo para a oração. Mas essas pessoas, inclusive, conseguem tempo para ler a caras, para ficar no Instagram o dia inteiro, para fazer só coisas fúteis. Então é porque o problema do nosso país são os cristãos nominais. São aqueles que Jesus falou, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos. Mas por quê? Porque estamos alimentando só de porcaria, querendo ter um corpo saudável. Por isso a igreja brasileira, o corpo de Cristo não está saudável, porque ela não tem se alimentado de coisas boas. E eu queria terminar com um texto de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Se a gente perguntasse para Paulo, se perguntássemos para Paulo, qual é a sua missão de vida? Por que você acorda, Paulo, na segunda-feira? O que te move, Paulo? Eu acho que Paulo responderia com esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Por isso, tendo este ministério no original é diaconia, que tem a ver com correr atrás de uma missão. Então, Paulo está dizendo, olha, tendo esta missão de vida, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos-nos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século, Satanás,
Este que coordena o reino dos homens, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês opere a vida. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, fazem parte do reino dos homens, são futilidades, são coisas que nos fazem correr atrás do vento. Mas as que não se veem são eternas. Então, meus irmãos, quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para o testemunho dos nossos irmãos em Cristo, desde o início da igreja, eu vejo que a mensagem e a motivação deles acordarem na segunda-feira era morrer, era perder, era negar a si mesmo, era glorificar o nome de Jesus. E não era ser sucesso, não era conseguir acumular tesouro na terra, não era ser famoso, não era nada disso. Mas isso só acontece porque eles se alimentavam de bons alimentos. Eles se alimentavam de coisas sólidas. Eles oravam, eles liam a Escritura, eles congregavam. Eles, inclusive, deixaram escrito para nós: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então, talvez você tenha morrido a cada semana, talvez você tenha... talvez você seja só carne seca já. Talvez você seja apenas ossos e carne seca. E não tenha entendido por quê. Talvez isso tenha a ver com o que você alimenta diariamente. Isso tem tudo a ver com o que você alimenta diariamente. Não tem como sermos pessoas saudáveis, não tem como sermos um corpo saudável se nos alimentamos apenas de porcaria. Porcaria religiosa. Porcaria dessa cultura do reino dos homens. Não tem como. É impossível. Então, que a gente reveja a nossa vida, que nós revejamos a nossa cultura, porque a gente é aquilo que a gente pratica diariamente. E eu queria orar para que nós pedíssemos a Deus ajuda nessa missão, nessa tarefa de sermos bons soldados de Cristo e terminarmos a nossa batalha, que é pequena, é bem curta. Amanhã podemos não estar aqui, irmãos. Então, precisamos ter mais força para mais um dia apenas. E amanhã, se esse dia não acabar, se a gente não morrer, ou se Jesus não voltar, a gente renova em Deus essa força por mais um dia, e só assim nós vamos conseguir cumprir a nossa carreira, cumprir a nossa missão, e estar diante do nosso general, que é Cristo. E vamos ter possibilidade de apresentar as mãos limpas para Ele. E conseguir apresentar boas obras para Ele. Obras que não vão se queimar. Então eu queria que nós orássemos para finalizar e pedir a Deus misericórdia sobre nós e pedir a Deus força para que nós consigamos ser bons soldados. Amém? Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por nos convocar, Pai, para essa grande guerra, para essa grande batalha, Pai, que é a nossa vida. E queremos ser bons soldados, Jesus. Amém. Queremos ser soldados atentos. Queremos ser soldados que estão vivendo em fé, em posição de batalha, de forma que não abalamos com as situações, com as circunstâncias da nossa vida, Pai. Porque esse é o bom soldado.
O bom soldado é aquele que está em posição, independente se tem bombas caindo do seu lado, independente se há perigo do seu lado, ele está de prontidão. E nós queremos ser bons soldados, Pai. Mas para isso, Jesus, nós precisamos de um bom alimento diário. Nós precisamos estar nos alimentando da sua seiva, da seiva que vem da videira, Pai. Então nos ajude, Senhor, ajude a minha vida, ajude a minha miserável vida, Pai. Ajude os meus irmãos que estão nos ouvindo agora e aqueles que não estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui. Ajude-nos, Senhor, a estarmos conectados com o Senhor diariamente, através de um bom alimento, Pai. Através de uma boa cultura, Jesus. Que nós desenvolvamos uma boa cultura, Pai. Que a gente não entre, Paizinho, nessa correria deste mundo. Porque nós temos que correr para o alvo. Nós corremos para o alvo, aí sim nós podemos correr. Mas correr para se sustentar, correr para acumular tesouros na terra, correr para qualquer coisa que não seja a sua glória, Pai, nós vamos nos cansar inutilmente, Paizinho. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Paizinho, a correr a corrida que vale a pena ser corrida. Não nos deixe entrar nessa mentalidade que reina nesse mundo, Pai. Não nos deixe. Nos ajude a viver nesse mundo como uma garça que anda no meio da lama. Ela tem um coração conectado no Senhor que não nos deixa se envolver com os valores desse mundo, mas se influenciar esse mundo. Então ajude a minha vida, ajude os meus irmãos a influenciarem esse mundo, Pai. E não sermos influenciados por eles. E nos dê força, Senhor, para conseguirmos produzir uma cultura de leitura da Bíblia, uma cultura de bons livros, uma cultura de ouvir boas músicas, uma cultura de fazer coisas que valem a pena ser feitas e não perder tempo com futilidades. Uma cultura de congregação sadia, Pai. Não nos deixe nos perder, Senhor. Por favor, protege a nossa mente. Protege o nosso coração, Pai. Para que sejamos bons soldados. E que consigamos expressar o Teu reino de Deus aqui nessa terra, que é sua. E que foi ordenada, foi confiada para que nós cuidemos dela. Então nos ajuda a cuidar dessa terra, nos ajuda a cuidar dessa casa. Nos ajuda a cuidar das pessoas, principalmente. Nos ajuda a cuidar das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Amém. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu coração, a sua casa, tudo que está confiado a você, que a gente consiga viver isso hoje para manifestar o reino de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, bom dia. Eu peço só mais um minutinho de vocês para a gente terminar. Queria trazer uma breve reflexão. Eu estava na minha casa conversando com a minha esposa sobre um livro simples, é um livreto que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? É uma pergunta clichê, né? O que Jesus faria se Jesus tivesse vindo à Terra, se encarnado no século 21? Será que ele seria um candidato a uma eleição para ser prefeito de uma cidade? Será que, no meio de uma pandemia com mais de 700 mil mortos, ele seria um médico? Ele seria um enfermeiro? O que ele estaria fazendo? Qual seria a ocupação do tempo de Jesus se ele estivesse aqui na Terra em carne e osso hoje? E eu vou ler um texto que me ajudou a pensar um pouco sobre isso. Está no livro de Mateus, capítulo 9, o versículo 35, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas
e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu também não sei ao certo o que Jesus estaria fazendo, mas eu sei que ao olhar para as multidões, ao olhar para as pessoas, ele sentiria compaixão, muito mais do que nós sentimos. Nós estamos aflitos por causa dessa situação, muitas vezes nosso coração se agita e nós temos uma esperança viva, que é Cristo em nós. Agora imagina você passando pelo momento mais difícil da sua vida sem Jesus. Imagina se você não tivesse a fé, se você não tivesse a esperança de que Jesus voltará um dia. Como você estaria? Será que você teria sanidade ainda? Será que você ainda seria uma pessoa normal? Eu acho que a minha situação não seria nada boa. Eu não estaria vivo se eu não tivesse Jesus para me amparar nos meus momentos mais difíceis. E muitas vezes, em meio a essa situação, no Brasil, mais de 100 mil pessoas mortas, e se a palavra diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, 100 mil pessoas mortas. E a gente só se preocupa quando tem uma suspeita na nossa família. Ai, será que eu peguei Covid? Eu tive com tal pessoa, eu tive com fulano? Mas se são 100 mil pessoas mortas, são pelo menos 20 mil crianças sem pai. São pelo menos 20 mil famílias sem um marido. 20 mil mulheres sem esposa. Isso jogando baixo. Pode ser muito maior. E às vezes a gente não consegue ter um pouco de compaixão por essas vidas, por essas pessoas. Eu comecei perguntando o que Jesus faria se estivesse na Terra. E a verdade é que Jesus está. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de nós. E a gente precisa ser, como Bruno disse, embaixadores de Cristo, cooperadores na causa de Cristo aqui nessa terra. Então, essas famílias desamparadas, essas pessoas sem esperança são nossa responsabilidade. A Pri comentou com a gente esses dias que eles perguntaram para uns índios qual eram as necessidades deles, né? Vocês precisam de suprimentos? O que está precisando aí? Eles falaram, olha, a gente até precisa, mas o que a gente mais precisa é uma palavra de conforto. É uma oração. O que pode mais mudar uma realidade? Uma cidade, por exemplo. O que pode mais impactar uma cidade? Às vezes uma multinacional abrir uma firma ali e trazer muitos empregos, ou se não, ser eleito alguém honesto. O que mais pode impactar uma cidade, uma realidade? Para mim, a resposta é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Não tem nada mais impactante a uma realidade do que a palavra que eu e você recebemos e muitas vezes nos omitimos em pregar, em compartilhar. Será que você tem uma boa nova para compartilhar com alguém? Será que você seria capaz de trazer uma boa notícia para um contexto? Essa é a reflexão que eu queria deixar nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Pai, preciosa. Agradecemos por este lugar, Pai, onde estamos e onde temos expectativa de estarmos todos juntos, Pai. Mas sabemos que nada disso fará sentido se dentro de nós, Pai, não tivermos o seu olhar, a compaixão que o Senhor teve, Pai. Não adianta estarmos numa cidade, não adianta estarmos em um ponto estratégico se não tivermos compaixão para quem está da porta para fora, Jesus. Então, abra os nossos olhos, Pai, e ministra nos nossos corações durante essa semana o que o Senhor faria se estivesse na nossa realidade, na empresa onde trabalhamos, na rua onde moramos, na cidade onde habitamos, Pai. Que o teu Espírito esteja à vontade para nos usar, Pai, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E nós somos gratos por isso, Jesus. Amém. Tem algum aviso, amigo? Então, um excelente domingo aí para você.
para a sua família, e nós estamos ansiosos por estarmos aqui juntos, comendo jabuticaba aqui, né, Bruno? Já tem fruta aqui. Já tem fruto. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo domingo.